Eu me lembro da história de um homem. A história dele, a Bíblia fala a história deste homem em apenas 2 versículos. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o 10. E este homem chamava Jabes. Você já viu na Bíblia a respeito desse homem chamado Jabes? Este homem, no momento mais difícil da minha vida, eu estava passando vivendo uma tempestade muito grande. Meu irmão chegou na igreja com um livrinho e falou para mim assim: pastor, o senhor já conhece a história de Jabes? Da oração de Jabes? Eu falei: não, ainda não. Ele falou: é extraordinário, pastor. Essa oração de Jabes aqui, ela mudou a minha vida. E eu peguei ela por modelo, e esta oração, ela transformou, ela mudou a minha vida. E eu vou deixar esse livrinho, um livrinho bem pequenino. Ele fala a respeito da oração de Jabes. Quem era Jabes? Jabes, a Bíblia, ela começa narrando a história dele no capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9. A Bíblia diz que: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Então aqui fala, começa contando aqui a história de Jabes. Jabes, este moço foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele teve outros irmãos, mas nenhum deles se destacou como Jabes. Ele se destacou. E essa história dele é uma história grande, esta história de Jabes. No versículo 10, se você observar, você vai entender aí a Bíblia falando sobre a oração de Jabes. A Bíblia começa dizendo assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e dos meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja aflito. E no final do versículo a Bíblia diz: ele concedeu o que lhe pediu, o que tinha pedido. Uma oração pequena, mas uma oração objetiva. E eu entendo que a oração de Jabes estava concordando com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Aqui Jabes, ele faz aqui pelo menos 4 pedidos bastante importantes aqui na oração que ele fez diante de Deus. Primeiro, ele pediu para Deus abençoar ele muitíssimo. Jabes, ele pediu coisas grandes para Deus, e a coisa que Deus mais quer é nos abençoar. Mas alguém agora está perguntando: pastor, mas por que eu estou vivendo esta luta toda? Por que eu estou vivendo esta crise toda? Por que eu estou vivendo este momento tão terrível na minha vida? Desempregado, doente, problema na família, problema no meu lar, eu já não sei mais o que fazer. Jabes, ele pediu para Deus com sabedoria. Ele pediu: se me abençoares muitíssimo. Ele queria ser um homem grandemente, ricamente abençoado. Ele estava dizendo que ele não queria ser apenas mais um na multidão. Por muitas das vezes é a forma de nós orarmos, de nós pedirmos, de nós falarmos com Deus, de nós pedirmos para Deus. Eu já citei há instantes atrás que tem pessoas que pedem mal, e por isso a oração dele não é atendida. E é vontade de Deus abençoar o homem, é vontade de Deus. O próprio Jesus, ele expressou dizendo, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 7, a seguir ele expressou dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Ele continua dizendo: qual é o homem que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra?
lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Por mais mau que seja o homem, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais ao vosso Pai Celestial não dará bens àqueles que lhe pedirem. Então é vontade de Deus. Por muitas das vezes nós não recebemos, porque nós não pedimos. Jabes, ele não teve medo de expressar. Na sua oração, ele não teve medo de pedir. Ele pediu: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Esse foi o primeiro pedido de Jabes. Na sua oração, ser uma bênção, ter uma vida abençoada. Quantas pessoas que por muitas das vezes vivem maldizendo a sua vida. Quantas pessoas que, em vez de pedir para Deus te abençoar muitíssimo, tem gente que fica dizendo, amaldiçoando o seu salário. Olha que salário de fome esse. Olha que vida miserável que eu estou levando. Olha que vida de sofrimento que eu estou levando. São pessoas que estão amaldiçoando a sua própria vida. Jabes não. A Bíblia diz que ele foi mais ilustre no meio dos seus irmãos do que os seus irmãos. Ele soube pedir para Deus: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Ele queria ser muitíssimo abençoados por Deus. Qual foi o segundo pedido de Jabes? Ele pediu para Deus desta forma: e os meus termos amplificares. Ou seja, embora Jabes com todo o povo, ele já estava habitando na terra prometida, que Deus havia prometido a ele. Mas Jabes, ele olhava em volta, e ele contemplava ainda muitas terras que poderiam ser conquistadas. Ele pediu alagamentos de fronteiras. Ele pediu para Deus: Senhor, alarga as fronteiras para mim passar, Deus. Eu não quero ser apenas mais um na multidão. Eu quero ser diferente, eu quero ser um homem diferente. Não resta ou não basta apenas nós pedir, mas nós temos que agir. Nós temos que ser determinados. Existem pessoas que por muitas das vezes ele pede para Deus, e Deus até abre as portas, mas ele fica de braços cruzados. Então Deus, ele alarga as fronteiras para a gente. Não basta apenas a gente pedir, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Pedir, todo mundo pede. Agora crer, são poucos que crerem e vão atrás dos seus objetivos. Esse pedido de Jabes estava no centro da vontade de Deus. Deus quer que nós cresça a cada dia. Não somente espiritualmente, mas financeiramente também, em todas as áreas da nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas que elas vão atrás dos seus sonhos, elas vão atrás dos seus projetos. São pessoas que não ficam dando ouvido para os ladrões de sonhos. Aparece muito ladrões de sonhos para tirar o foco de nós. Aparece muitos ladrões de sonhos para querer tirar nós do caminho. Mas não deixe os ladrões de sonhos roubar os seus sonhos. Não deixe que os ladrões de sonho tirem aquilo que Deus tem para a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Jabes era um homem sonhador. E ele pediu para o Senhor alargamento de fronteiras. O terceiro pedido que ele fez para Deus: e a tua mão for comigo. Olha que pedido importante. Isso aí também está na vontade de Deus. Deus quer ser conosco. E quando um homem, quando uma mulher, uma pessoa, a mão de Deus, o Senhor está com ele, ninguém pode vencer esta pessoa. Poderá até lutar contra ele, mas não vai ter êxito, não vai ter vitória. Quando eu lembro desse pedido de Jabes, e eu me lembro da história de um grande homem de Deus, um grande líder, chamado Josué. Eles estavam em um campo de batalha contra os amorreus. E Josué, ele olha para o céu, e ele viu que não dava para vencer aquela batalha naquele dia. E ele orou a Deus. E ele orou a Deus. E Deus contemplou o desejo que estava dentro do coração de Josué.
de vencer aquela batalha. E a Bíblia, ela diz que o sol parou, Deus parou o sol. A Bíblia diz que foi um dos dias mais grandes da história da humanidade. Nunca houve um dia tão grande como aquele. Deus, ele parou o planeta Terra por causa da oração de um homem que queria vencer uma batalha, um homem que a mão de Deus estava com ele. Deus prometeu de estar com ele, e Deus disse para ele que ninguém se pararia a ele, ninguém ia deter diante dele, ninguém ia deter Josué. Deus fez uma promessa a ele. Então esse foi o terceiro pedido aqui de Jabes, neste pedido. E o quarto pedido, já para nós concluir, para nós encerrar aqui a mensagem, ele disse: se fizerdes que o mal não seja aflito, ou que o mal não me alcance. Esse foi o quarto pedido dele. E a coisa mais triste que existe é quando o mal alcança uma pessoa. E quantas pessoas nos dias em que nós estamos vivendo, em que o mal, ele tem alcançado essas pessoas. Mas Jabes, com toda a sabedoria, ele pediu para Deus guardar ele do mal, guardar ele das aflições, dele não ser aflitos pelos problemas do dia a dia desta vida. E que Deus abençoe você. Eu quero convidar você nesta noite para fazer a oração de Jabes comigo. E lá no final do versículo, a Bíblia Sagrada, ela diz: e lhe concedeu o Senhor Deus o que ele tinha pedido. Deus atendeu, Deus assinou embaixo no pedido de Jabes. Quem sabe eu estou falando com alguém que está sofrendo, com alguém que está aflito, está desesperado, já não sabe mais o que fazer na sua vida. Estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que atendeu a oração de Jabes, e um Deus que pode te atender também. Jabes tinha um relacionamento com Deus, e eu quero convidar você agora para ter um relacionamento com Deus, para entregar agora a sua vida para Deus, entregar a sua vida para Jesus, e logo após nós vamos estar fazendo a oração de Jabes. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ore comigo agora, você que tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, de ser como Jabes, de acreditar em Deus e acreditar no sobrenatural de Deus. Ore comigo agora. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve agora, Senhor, o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Senhor, perdoa os meus pecados. Ilumina, Senhor, os meus passos. Senhor, eu estava afastado e agora eu estou reconciliando, eu estou voltando agora para o Senhor. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.